A paz do Senhor Jesus, seguidores de Cristo. Tudo bem com vocês? Espero que todos vocês estejam bem, descansando nessa quarentena, né? Aproveitando bem a família e, acima de tudo, buscando a Deus. Então, sem mais delongas, bora começar a nossa aula? Já pegou sua Bíblia? Já pegou sua revista? Então, bora lá começar. Hoje, para dar início, a gente vai falar sobre a lição de número 5, que tem como título Os Dons de Curar. Um dom que também é dado pelo Espírito Santo. E para começar nossa aula, a gente vai ler o nosso versículo-chave, que está lá em Mateus, no capítulo de número 10 e no versículo de número 8, que na versão ARA, Almeida Revista Atualizada, diz o seguinte: Curai enfermos, ressuscitai mortos, purificai leprosos, expeli demônios, de graça recebestes, de graça dai. E na versão Nova Tradução na Linguagem de hoje, diz o seguinte: Curem os leprosos e outros doentes, ressuscitem os mortos e expulsem os demônios. Vocês receberam sem pagar, deem sem cobrar. Então vamos entender esses versículos que nós lemos, No capítulo 10 de Mateus, Jesus dá instrução para os 12 discípulos, Jesus está comissionando eles, e dando ordem a eles, para que eles fossem, fazer os milagres de Jesus, curar, libertar, levar a palavra de Deus a outras pessoas, Então Jesus deu essa instrução a eles. E nessas instruções está o que a gente acabou de ler, curar enfermos. Mas tem algo muito lindo também que nós lemos neste versículo, que é o seguinte: quando Jesus diz assim, de graça recebestes, de graça dai. Isso é lindo porque o Evangelho de Jesus, ele não visa lucros financeiros, ele não visa status, não visa dinheiro nenhum. Sabe por quê? Porque o Evangelho de Jesus é amor. Mas, tio Mateus, por que você está falando disso, Porque hoje, pessoal, infelizmente, existem aqueles que se aproveitam do dom do Senhor, que através do Espírito Santo o concedeu para ganhar dinheiro, Como assim? Me explica melhor, Jesus, através do Espírito Santo, deu o dom a uma pessoa, e esse dom é o dom de curar. E na realidade de hoje que nós vivemos, infelizmente, existem aquelas pessoas que utilizam desse dom para seu benefício próprio, para poder ganhar dinheiro e tudo mais. Mas é importante a gente saber o seguinte: Jesus, ele pagou um preço muito alto, morrendo naquela cruz por nós, morrendo pelos nossos pecados. E ele levou sobre si todas as nossas dores e enfermidades, e pelas suas pisaduras nós somos sarados. Assim como está escrito lá em Isaías 53, nos versículos 4 e 5, que diz o seguinte: Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Pessoal, hoje, pela graça, nós podemos alcançar a cura. E se alguém tem o dom de curar, que use esse dom para abençoar a vida de outras pessoas que precisam, Mas que faça com amor, sem pensar em ganhar algo em troca. Porque foi assim que Jesus fez por nós. Ele sabia que nós não podíamos dar nada em troca, e ele se entregou por amor, mesmo eu e você não merecendo, Na aula de hoje, nós temos um novo tópico, que chama o seguinte: vamos conversar, E o tio Mateus colocou aqui alguns pontos para a gente poder conversar um pouco, Vamos falar então sobre a cura. A cura, ela é realizada mediante o poder miraculoso de Deus. Não é verdade? O Senhor Deus é poderoso e a cura é realizada através do poder de Deus. E o tio Mateus colocou um outro tópico aqui: medicina. Porque nós não podemos desprezar os recursos da medicina. Sabe por quê? Porque esses recursos também são vindos da parte de Deus, Então a gente não pode pensar assim: então o médico mandou tomar um remédio, mas eu creio que Deus vai me curar, eu não vou tomar esse remédio. Não, a gente também não pode agir dessa forma, Nós que somos cristãos, precisamos dar um bom testemunho, E principalmente com relação a isso, porque Deus deu sabedoria para os médicos, para os farmacêuticos, para aqueles que estudam nessa área, para desenvolverem recursos, para a nossa saúde, para a cura também. Então a gente também não pode desprezar os recursos da medicina, porque também são provisão do Senhor.
Porém, pessoal, existem muitas pessoas que não acreditam ser o milagre de Jesus, assim como eu coloquei aqui, ó, meios naturais. Elas acreditam que essas curas são realizadas de forma natural. Porém, pessoal, a Bíblia está repleta de milagres, repleta de curas que são explicadas somente pela ajuda de Deus. E o tio Mateus trouxe hoje 2 exemplos, né? Vamos conferir a seguir. O primeiro exemplo, eu vou falar sobre o Eliseu e o filho da Sunamita, que está lá em 2 Reis, capítulo 4, versículo 8 ao 37. Depois vocês em casa peguem a Bíblia e deem uma lida nesse capítulo que vocês vão entender perfeitamente. Mas é o seguinte, certa vez Eliseu passou pela cidade de Sunem, né? E ali uma mulher rica, né? Deu de comer a ele, né? E o rapaz que estava acompanhando. E então, assim, eles sempre passavam por aquele caminho. E aquela mulher disse a seu marido: vamos construir para ele um cômodo, né? Vamos construir um quarto para ele na nossa casa, para que todas as vezes que eles passarem, né, eles estejam onde repousar, onde comer, onde dormir, né? Então, assim, eles fizeram. E de certa vez, quando Eliseu passou por ali, por aquele caminho, ele parou na casa daquela mulher. Então ele foi para esse quarto, né, que eles fizeram para ele, e ele descansou. E ele ficou grato por aquilo. Então ele virou para o seu moço que estava o acompanhando, né, seu servo Geazi, e perguntou: o que a gente pode fazer, né, para recompensar, né, para agradecer o que essa mulher tem feito por nós. Então Geazi observou e viu que o marido dela já era velho e ela não tinha filhos. Então Eliseu chamou ela e disse o seguinte: ó, daqui 1 ano eu vou voltar e você já terá dado à luz um filho. E assim aconteceu. Passado 1 ano, né, ela concebeu e deu à luz um filho. E o menino cresceu e certo dia ele foi com seu pai. Saiu com seu pai. De repente ele falou assim: ai, minha cabeça tá doendo. Então o pai pegou e falou assim, ó, para os servos: leva ele de volta para a mãe dele. Então levaram ele de volta e aconteceu que ao chegar ao meio-dia, ele pegou e morreu. E a mãe fez o seguinte: colocando o menino no quarto sobre a cama que o profeta dormia, foi atrás do profeta. E ela foi interrogada por algumas pessoas, perguntava como que estavam as coisas, e ela dizia o seguinte: vai tudo bem. Olha a fé dessa mulher, pessoal. Vai tudo bem. O filho dela estava morto. E ela dizendo: vai tudo bem. E ela chegou então diante do profeta e falou: profeta, eu não te pedi um filho. E você orou, né, profetizou que eu teria um filho. Eu tive esse filho, mas agora ele morreu. E eu preciso, né, de uma ajuda. Então o que aconteceu? Ela insistiu tanto que Eliseu foi. Eliseu chegando lá, deitou sobre o menino, aqueceu o menino e orou, né? E caminhou ali pelo quarto e deitou sobre o menino de novo. E o menino então deu uns 7 espirros e acordou. Então ele foi e entregou o menino para sua mãe com vida. Pessoal, olha que lindo. Essa cura veio da parte de Deus. Essa cura não foi realizada por meio de um homem, por meio de um profeta, não. Essa cura foi realizada através do poder de Deus. Eliseu foi um instrumento de Deus aqui na terra para fazer essa cura, né? Para ser um instrumento de Deus ali, né? Para trazer a vida, a cura para aquela criança. E o segundo exemplo é sobre a cura de um coxo, que está lá em Atos, no capítulo 3, dos versículos 1 ao 10. Aconteceu o seguinte: Pedro e João eles subiam ao templo para orar. E tinha um certo coxo que todos os dias ficava à porta do templo. Esse templo chamava a Porta Formosa, né? E então ele ficava ali nesse templo todos os dias pedindo esmola para as pessoas. E passando Pedro e João, então ele vai e pede esmolas para eles. Mas eles respondem o seguinte: olha, não tenho ouro e nem prata, mas o que tenho eu te dou. Levanta e anda. Né? E naquela mesma hora, então, o coxo levantou e passou a andar e glorificar a Deus. Né, pessoal? Então, assim, o coxo estava esperando o quê? Um recurso financeiro. Mas Pedro e João ali, com a presença do Senhor, né, foram ali através da presença de Deus levar cura para aquele coxo. Né? Foi algo muito além do que uma esmola, do que ele estava precisando, do que ele estava pensando. Né, pessoal? Então a gente vê que esses exemplos de cura não são realizados pelos homens, mas sim por Deus. Não é verdade? Porque nós servimos a um Deus que cura. Vamos para o nosso tópico de número 1, que diz o seguinte: uma resposta de oração. Lá em Tiago, capítulo 5, versículo 15, diz o seguinte: e a oração de fé salvará o enfermo,
e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Então, pessoal, a gente entende aqui o que? A cura, ela é precedida da oração. Na Bíblia, quase todos os casos de cura são precedidos da oração. E quem pode orar? A pessoa que está enferma pode orar, né? Ou mesmo aquele que sente de orar por alguém que esteja enfermo pode orar, até mesmo eu e você. Né? Então a gente precisa orar com fé. E se for da vontade do Senhor de que aquela pessoa seja curada naquele momento, amém, ela vai ser curada. Porém, pode acontecer de não ser daquele momento da vontade de Deus que a pessoa seja curada. E isso não significa que Deus deixou de ser poderoso. Ele simplesmente age no momento certo. E acima de tudo, é importante eu e você lembrar que independente de curar ou não, Deus continua sendo Deus. Ele é soberano. Tem até um hino que diz o seguinte, né? Se Deus fizer, Ele é Deus. E se não fizer, Ele continua sendo Deus. Então sabemos que tudo ocorre segundo a vontade do nosso Deus. Amém? O nosso tópico de número 2 tem como título o seguinte: a confirmação da palavra de Deus. Eu coloquei aqui como único tópico a Bíblia. Por que a Bíblia, né, tio Mateus? Porque a Bíblia, ela é a palavra de Deus. Ela é inerrante, ela é infalível. Eu estava refletindo aqui e eu comecei a fazer faculdade agora, né? E lá na faculdade, assim como também na escola de vocês, a gente precisa ler algumas obras literárias, né? Ler alguns livros e tudo. E com o passar do tempo, a gente tem que sempre atualizar a nossa leitura, né? Comprar novos livros, porque os autores vão mudando, né? As informações vão mudando, então eles sempre acrescentam coisas novas, né? Então a gente sempre precisa estar atualizado, né? Então o livro já que lançou, por exemplo, vamos dar um exemplo aqui em 2015, já pode estar ultrapassado, né? Já deve ter uma nova edição desse livro, né? Com novos assuntos, né? Com novos conceitos. E se a gente comparar a Bíblia, o que vai acontecer? A Bíblia, ela é diferente. A Bíblia, ela foi escrita há milhares de anos atrás e ela continua sendo a mesma, a palavra de Deus, poderosa, inerrante, infalível. E assim como a gente tratou na aula de número 3, né? Ela é atemporal, ou seja, ela é para todas as épocas, né? Mesmo ela tendo sido escrita há milhares de anos atrás, ela continua sendo a palavra de Deus presente, completa, tudo que nós precisamos. Ela se renova de dia em dia. E assim, pessoal, os dons de curar, eles são uma realidade, porque estão presentes desde lá do Antigo Testamento, passando pelo Novo Testamento e hoje estão presentes em nossos dias. E esses dons, é importante a gente lembrar que eles servem para a edificação da igreja. E o autor da lição, ele trouxe algo que me chamou muita atenção e é algo que eu preciso melhorar muito. E decidi compartilhar com vocês, né, para que desde já vocês já amadureçam com conhecimento do que é certo, mediante a palavra de Deus. Jesus disse que todas as vezes que fazemos algo bom para aqueles que precisam, não estamos fazendo para a pessoa, mas sim para Deus. Como, por exemplo, fazer visitas aos doentes, ou uma oração, ou seja, isso é uma forma de poder ajudar. Então é importante a gente fazer isso. Sempre que a gente tiver a oportunidade de fazer algo bom para ajudar alguém, a gente vai estar fazendo não para a pessoa, mas sim para Deus. Amém? E o tópico de número 3 tem como título o seguinte: um dom concedido para restaurar. Jesus, ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. A igreja, ela é o hospital, onde nos achegamos a Deus e apresentamos a Ele as nossas dificuldades. E assim como no tempo de Jesus, em que Ele curava enfermidades físicas, enfermidades emocionais, enfermidades espirituais, no dia de hoje não é diferente. Basta nos achegarmos diante do trono da graça, com confiança, com fé, e crer que o Senhor fará o melhor por nós. E para finalizar nossa aula, pessoal, eu quero dizer o seguinte: que eu e você estejamos sempre prontos para servir, assim como Isaías disse: eis-me aqui, envia-me a mim, pessoal. Amém? Que o Senhor encontre em nós disposição para fazer a obra dele, né? E que, se for da vontade do Senhor, que eu e você possamos ser esse instrumento para curar a vida daqueles que precisam, para levar a palavra de Deus para a vida daqueles que precisam. Amém, pessoal? Então essa é a nossa aula de hoje. Um grande abraço a todos e até o nosso próximo encontro, tá bom? Um grande